Bom dia a todos. Meu nome é João Batista, estudando em pós-graduação em Ciência da Comunidade na Universidade do Sul da Bahia. Hoje é dia 9 de maio, Universidade da Freitas, agora 9 horas e 13 minutos. A gente está aqui na apresentação da Comissão de Ética de Uso de Animais, que a coordenadora da comissão é a professora Zélia da Paz Pereira, e ela vai fazer uma apresentação para nós, para falar um pouquinho de como funciona um comitê de ética no uso de animais, tá? E como está fazendo os procedimentos para a gente submeter projetos e passar para o comitê e fazer pesquisas com isso, tá bom? Professora, nós agradecemos a sua tempo disponível, tá? E a sua divulgação. Muito obrigada, espero que estejam me escutando bem, qualquer coisa é só falar. É uma honra estar falando sobre esse tema com vocês. Sou professora na universidade há 1 ano e já fui assumindo aí a comissão de ética no uso de animais, e já que a situação da UFSB é de atraso, né? A gente deveria já ter nossa comissão de ética desde o surgimento da UFSB, em 2014, a Lei Arauca, que vocês vão conhecer daqui a pouco, que é a lei que regulamenta o uso ético dos animais, desculpe, em pesquisa, em ensino, em extensão. Ela é uma lei de 2008, então quando a UFSB surgiu em 2014, a gente já devia surgir junto com uma CEUA, né? Mas por diversos motivos acabou não dando certo, muitos professores tentaram constituir uma CEUA, não caberia nem mencionar, são vários professores, inclusive aqui do nosso campus no CPF, que contribuíram muito para a construção dessa CEUA, e agora a gente conseguiu realmente, juntando forças, alguns outros participantes se juntaram a nós, eu também, como nova docente, me juntei a essa causa que é muito importante, e também há uma cobrança, o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia acaba cobrando a gente para que a gente tenha a nossa CEUA, porque é uma comissão de ética no uso de animais, ela é extremamente importante. Para vocês terem noção do quanto ela é importante, a gente tem uma vinculação, enquanto comissão de ética, direta com a reitoria, não é com nenhuma pró-reitoria, não é com o decano, não é com algum CF, algum centro de formação, não, é diretamente com a reitoria. E eu, como coordenadora, vai o meu CPF lá para o Ministério de Ciência e Tecnologia, dando como pautado, que a coordenação está sobre a minha pessoa e mais a comissão, e vocês vão entender como funciona essa comissão, juntamente com os demais membros. Então, ela é uma comissão muito séria, assim como a comissão de ética em humanos, de pesquisa em humanos, que já está fundamentada na nossa universidade. Ela é muito importante. Agora a gente tem, graças a Deus, aí, com muita felicidade, a nossa comissão de ética no uso de animais, que também é muito importante. Então, eu estou aqui como uma pessoa que estudo animais, Vocês vão ver que não são todos os animais que vão estar passando por essa comissão. Ah, professora, eu faço minha pesquisa com caranguejos, Sou orientada pelo professor Anders, por exemplo, com caranguejos. Ou eu faço minha pesquisa com cães. Faço a minha pesquisa, tenho vontade de trabalhar com baleia, Enfim, vão vindo várias ideias, e aí é bom você entender, se for o seu caso, e mesmo que não for, é bom ter conhecimento, de que a comissão de ética no uso de animais, ela é para animais vertebrados, Tem tido uma discussão para incluir alguns invertebrados, que a ciência tem mostrado que eles têm essa capacidade de sentir dor, ou tem uma sensibilidade, uma sensação que remete à dor ou sofrimento, e uma das missões da comissão de ética é promover uma ciência, que não, ou atividades acadêmicas científicas, porque também inclui as aulas práticas com animais, de forma que eles não tenham sofrimento durante o procedimento que a gente for fazer com fim científico. Mas, a priori, conforme a Lei Arauca, que eu mencionei para vocês, a gente trabalha com animais vertebrados, Então, partindo lá dos peixes, dos répteis, anfíbios, aves e mamíferos, esse é o grupo que a gente aqui, enquanto comissão, analisa
se algum dos nossos pesquisadores, vocês orientandos que têm vontade de trabalhar com uma determinada pesquisa com animal, se ele for vertebrado, precisa passar por essa comissão de ética no uso de animais. Tá bom? Qualquer coisa vocês podem mandar perguntas, né, me interromper, não tem problema nenhum, tá? Durante a apresentação, fiquem tranquilos de me interromper e fazer perguntas, tá? Então, como eu falei, é uma área que ela é bem séria, né, gente? Então, eu contei para vocês que já tem uma história aqui no UFSB, eu acabei pegando a história andando, né, mas tenho muito, muito carinho, assim, por essa comissão, né? É fruto de muito trabalho. E aí a gente precisa entender como é que foi esse desenvolvimento em termos de ciência, né? Porque a gente usa animais para ciência ou para entendimento das coisas há muito, muito tempo. Antes de Cristo, a gente já tinha aí estudos, né, que começaram lá com Aristóteles, a escola de Aristóteles, há 300 anos antes de Cristo, em que os primeiros estudos com anatomia, por exemplo, e a gente vai ver isso na Grécia, né? Em outros locais era até proibido fazer dissecção, até humano, né? Então, mas a gente vê que nesse período, na Grécia Antiga, Aristóteles, Galeno e outros pensadores, né, filósofos famosos, aí, eles também tinham essa curiosidade no funcionamento do organismo, né? E eram utilizados principalmente outros animais, como cabras, porcos, né? Galeno mesmo, ele foi o pai aí da anatomia, né? Da área de anatomia, mas ele fazia uma vivissecção, né? Para quem não sabe, é uma forma de você dissecar o animal vivo ainda, né? Você nem faz a eutanásia dele, você faz a dissecção, vai abrindo a pele, vai vindo todas as camadas, os órgãos, tecidos, tudo com o animal vivo, né? Então, para entender como era aquele funcionamento anatômico do animal. Então, imagino aí, do ponto de vista do animal, como não era esse sofrimento, né? Mas foi assim que começou. Então, a gente utiliza animais em ciência há muito tempo, e foi graças a isso que a gente teve o surgimento de áreas como anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, né? Começou aí esses estudos e a gente percebe que ao longo, né, dessa civilização da humanidade, ao longo da história da humanidade, a gente continuou utilizando animais, muitas vezes para entender, por exemplo, como era o funcionamento da circulação de sangue, né? Eu dei esse exemplo da vivissecção. Após Cristo, em 1600, William Harvey também fez esse estudo com animais vivos, verificando como é que funcionava a circulação de sangue nos animais. E aí ele criou, né, o sistema, toda a ideia que nós temos hoje de sistema circulatório veio graças ao Harvey em 1600. Então, os animais participam de várias descobertas, né, e aí a gente tem que dar também a importância para o Louis Pasteur, que ele é muito conhecido, né, por conta das questões de bactérias, descoberta de micro-organismos, né, desse microcosmo que não se sabia que existia e que, inclusive, graças a ele, a gente sabe que doenças gravíssimas são causadas por organismos muito, muito, muito pequenos, né? Imagine aí em 1800 a gente ter essa ideia, né, de onde vinham essas doenças, e nesse momento se acreditava muito em maldições ou em coisas lendárias, né, mitológicas, mas que Louis Pasteur deu aí uma outra ideia, mostrando que haviam micro-organismos responsáveis por muitas doenças, né, inclusive a peste bubônica e assim por diante. Então a gente viu, com o estudo com animais, no caso do Louis Pasteur, ele utilizava ovelhas, né? Então, ele foi verificando como é que esses animais se contaminavam, tinham acesso a essas doenças, mas era por conta de um micro-organismo que passava de um para outro e aí causava infecção, né? Então, a gente vê que várias descobertas foram graças a essa prerrogativa do uso de animais, e a gente foi tendo um desenvolvimento científico realmente muito importante, né? Então, fazer transplante de córnea, a própria ideia de anestesia, porque ela foi sendo testada em muitos animais antes de ser testada em nós, né?
Os antibióticos, a própria insulina, né? A insulina, hoje ela está sintética, mas a gente ainda utiliza, né? Tem alguns laboratórios que ainda utiliza de porcos, né? Para que seja sintetizada essa insulina o mais próxima, mais bioidêntica possível com seres humanos, né? Então, medicação para pressão alta, todas as vacinas, principalmente aquelas que utilizam ovos de galinha, né? Então, são vários e vários as pesquisas que eu posso citar aqui, tem animais envolvidos, direto ou indiretamente. O modelo mais utilizado, né, está aí na imagem para vocês, desse ratinho, né? Que para ter ele assim em pesquisa, a universidade teria que avançar um pouco, tendo biotério, né? Lugar para ter o devido cuidado com ele, mas são inúmeras as pesquisas e descobertas que nós fizemos graças a esse modelo animal, né? E hoje, por exemplo, ali no final coloquei pele humana artificial, graças a um vertebrado, né, que é a tilápia, né, que está do grupo dos peixes, a gente também tem essa pele artificial sendo desenvolvida com a pele lá dos peixes, né, no caso da tilápia, inclusive uma descoberta brasileira, né, então é muito importante. Então, vocês veem que o desenvolvimento, ele foi rudimentar no começo, mas ao longo do tempo a gente percebe um uso muito importante, né? Também queria mencionar, já que tem a imagem aqui de um cavalo, né, que vocês podem ver aqui à direita, o quanto ele também é importante para a gente fazer o soro para veneno de cobra, né, para acidentes ofídicos. Então, a gente se utiliza de animais de vários portes, né, de vários tamanhos, ou até para, como nessa imagem aí com a onça pintada, estudos do próprio animal, né? Então, eu vou estudar a onça pintada em específico, e não vou fazer um medicamento a partir dela, né? Mas eu quero saber a condição corporal dela, se ela tem boa saúde no ambiente que eu estou estudando, num determinado fragmento florestal, por exemplo. Então, eu preciso retirar uma amostra sanguínea desse animal para saber, né? Como é que está lá o hematócrito dela, como que tá os níveis de cortisol, né? Para saber se ela está estressada, enfim, vai depender da minha pergunta. Então, até para estudos em si, do próprio animal, a gente necessita ter autorização de alguma comissão de ética, no caso, é a famosa CEUA que vocês estão conhecendo aqui. Então, aí, né, a gente, com tanto desenvolvimento de pesquisa, a gente ainda fica nessa pergunta, né? A gente está no século XXI e se pergunta se ainda é necessário a gente usar animais, né? Depois de tantas descobertas, século XXI, tanta coisa a gente pode fazer, inclusive com inteligência artificial ou com células in vitro, né? Então são vários, até modelos matemáticos podem ser utilizados para a gente poder fazer uma simulação, né, de alguma doença. Mas a resposta para essa pergunta é que ainda é necessário, né? Não existe ainda um modelo que vai substituir toda a complexidade animal, e isso inclui nós animais, humanos. Então, essa complexidade de sistemas, essa complexidade de funcionamento, não teve nenhum modelo ainda capaz de substituir o animal vivo para que a gente possa fazer os testes e pesquisas, né? Então, a gente ainda não tem esse substituto, mas a gente tem a comissão de ética para nos mostrar como fazer isso de forma correta e com ética, né? Inclusive o número de animais que eu vou utilizar para responder minha pergunta, né? A comissão de ética vai te sugerir. Para que você quer fazer com 50 animais se a literatura está mostrando que com 20 você já tem uma resposta, né? Então, ela é uma parceira da sua pesquisa para que a gente consiga fazer uma boa análise, tenha significância nos nossos resultados, mas de uma maneira ética, né? E aí, como eu mencionei para vocês antes, os ratinhos, né, os ratos camundongos, são os principais modelos animais que a gente tem utilizado, e é importante frisar, porque muitas pesquisas têm, né, essa prerrogativa de teste, por exemplo, na pele, ou de cosmético, que é o caso muito comum, né, de utilizar ratos e coelhos. São animais, no caso dos ratos, que não são tão próximos do ser humano, mas eles guardam uma similaridade genética muito próxima, né? 90% de similaridade genética, vivem entre 5 e 6 meses de vida, então é um excelente modelo para mostrar, tipo, do início da vida até o final, o que acontece se eu submeter aquele animal a um determinado medicamento.
o que seria difícil fazer com outro modelo animal que viva há muito tempo, por exemplo, ou com o próprio ser humano, que pode chegar a 80, 90 anos de idade. Pensando em genética, a gente está programado a viver até 120 anos. Né? Se eu fosse testar em humanos, seria uma pesquisa de longo prazo. Então, os ratinhos são modelos muito interessantes por terem essa similaridade genética e por ter um curto período de vida. E a gente pode ter ali várias manipulações que a gente queira fazer, dependendo da nossa pergunta, e já ter uma resposta em meses, né? Então, é bem interessante. Fazer só um parênteses aqui, porque é uma coisa que eu escuto muito, e já vi na minha experiência acadêmica, né? Nem me apresentei aqui para vocês, mas eu sou bióloga, né? Eu tenho formado em biologia pela Universidade Federal de Uberlândia, eu tenho mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Brasília, UNB, e nessas passagens, né, pelo meio acadêmico, eu percebi realmente que é muito importante ter a SEUA, ter os animais nas pesquisas, mas eu já vi pessoas levantarem a possibilidade, por exemplo, de detentos, né, pessoas que são presas e que têm uma pena muito longa, né, para eles serem usados como modelos humanos, né? E aí a gente, como isso às vezes aparece, né, a gente tem que sempre pontuar que aí não dá para usar um ser humano como um animal de teste por questões éticas e até por questões do nosso passado aí, em que se tentou fazer isso no período do nazismo e que, na verdade, foi uma péssima ideia, né? Então, a gente vê que, na verdade, é uma ideia bem preconceituosa de usar os nossos irmãos, né? São seres humanos que estão reclusos lá na cadeia, mas eles não são modelos para estudo, né? Então, às vezes isso aparece, então é bom a gente pontuar. Então, a importância de alguns modelos animais é que eles têm esse período curto de vida, eles têm uma similaridade genética conosco, a gente vai fazer o estudo sem causar sofrimento, vai usar anestesia, vai fazer todo o cuidado com eles, vai alimentar, né, que é a estrutura do biotério pressupõe que a gente tenha todo o cuidado com eles. Então, se eu estou fazendo um experimento com dieta, eu vou fazer a dieta bem direitinho para aquele número de animais, então é bem controlado, né? Que é diferente de outras situações se a gente fosse testar em humanos, que na verdade poderia configurar como um tipo de tortura, né? Como isso aparece, é bom a gente mencionar. E aí, gente, aqui no Brasil, né, o nosso... ele era senador, né, se eu não me engano, o Arouca. O deputado, não me lembro bem, mas a Lei Arouca recebe o nome por conta desse legislador que, em 2008, colocou em pauta a questão do uso de animais em pesquisa, e ninguém tinha colocado isso numa lei, numa norma, né? Então, como é que a gente vai fazer um uso ético de animais em pesquisa? Então, só em 2008, então vejam que é recente, né? Só em 2008 é que a gente, enquanto legislador, enquanto normativa, foi sendo preconizado. Então, pela Lei 11.794 de 2008, graças a esse legislador e outras forças, né, a Sociedade Protetora de Animais, alguns pesquisadores com animais, contribuíram para a construção da Lei Arouca. E lá na Lei Arouca está previsto o CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação em Animais. É um grande conselho que está acima das SEUAs de todas as instituições, né? Então, principalmente universidades, mas não quer dizer que é só a universidade que vai ter SEUA, né? A SEUA ela pode estar presente no Instituto Butantan, pode estar presente lá no Instituto Oswaldo Cruz, numa empresa, né, que vai fazer, por exemplo, a purificação da insulina. Então, ela tem que ter uma SEUA, né? Então, trabalhou com o animal, vai usar o animal para algum fim científico, produção, realização de um produto, ou que seja só para ensino, ou para extensão também, atividades com eventos que tenham animais, tem que ter uma SEUA, né? Tem que passar pela SEUA para que a gente oriente direitinho como é que vai ser feito isso. Então, são previstas regras
Também são previstas punições, porque o pesquisador que não age corretamente, né, com esses animais, ele pode sofrer, mesmo que ele não tenha submetido o projeto dele para a SEUA, e se vem uma denúncia para a gente tem prerrogativa de fazer uma fiscalização, uma espécie de auditoria, para ver como esses animais estão sendo tratados, né? Então, para vocês verem que é uma questão bem séria. A SEUA também vai contribuir com a estipulação de métodos, né? A gente vai dizer, faz assim, faz assado, ou o próprio pesquisador vai mostrar como é que ele vai fazer, por exemplo, uma eutanásia de um animal que ele precisa eutanasiar para depois fazer a pesquisa. Tá, então você vai trabalhar com sapinhos, com anfíbios, numa aula que você quer mostrar estômago, funcionamento de sistemas, como que é que você vai eutanasiar esses sapos? De que forma você vai abrir, né, esse tecido, a barriguinha dele, enfim, como que vai ser feito esse procedimento, né? Você tem que ter garantias de que ele realmente foi eutanasiado. Se for uma situação que é só analgesia, né, que você vai colocar ali um anestésico, e aí vai fazer toda uma preparação para uma aula, como que isso vai ser feito, né? Precisa estar documentado, porque agora a gente, com a lei Arouca, pressupõe que a gente cometeria um crime se a gente não fizesse dessa maneira correta. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, a principal prerrogativa é de que os animais não devem sofrer durante o experimento, né? É muito importante que eles sejam sedados, né? Passam por uma analgesia ou uma anestesia, vai depender da sua pergunta, né? E hoje a gente vê muito em empresas testes com fins de saúde, testes com fins de cosméticos. No Brasil tem muitas empresas, né, que utilizam animais para esses testes. Em cosméticos, na minha opinião, aqui como coordenadora de SEUA, para cosmético, a gente já tem tanto estudo mostrando, né, a reação dos animais em relação a um determinado cosmético, que nem teria tanta necessidade assim, mas ainda se usa, principalmente coelhos, como vocês podem ver nessa imagem aí, porque a gente consegue ter uma boa verificação de uma possibilidade de alergia, por exemplo, a um cosmético, com a pele do coelho, que é bem sensível, né? Mas ainda se utiliza. É importante aqui só diferenciar analgesia de anestesia, porque às vezes a gente tem uma falsa compreensão, né? A analgesia, ela vai só aliviar aquela dor ali no local, às vezes é uma pomadinha, né, que dá uma dormênciazinha e você quer fazer o teste de alguma coisa, coletar algum tecido, uma biópsia, né? Diferente da anestesia, que você precisa, às vezes, injetar uma droga, o cérebro aqui mais ou menos precisa ser desligado, vamos dizer assim, para que não haja uma reação cerebral àquela dor, né? E o animal se debata, por exemplo. Então, é importante a gente ter essa diferenciação. Mas foi só como curiosidade. E aí a gente falou nesse momento todo, né, de que é importante para a pesquisa, mas a gente tem aventado há muito tempo a importância também no ensino e na extensão, né? Nessa imagem vocês estão vendo várias cabras, né, ovinos que estão sendo utilizados ali por estudantes para entenderem, por exemplo, sobre inseminação artificial. Então tem 4, né, animais ali. Então, quantos estudantes podem fazer esse procedimento, que é inserir ali no aparelho reprodutor daquela cabra um equipamento com fins de inseminação artificial, ou seja, eles estão aprendendo como fazer isso, né? Então, quantos estudantes vão ter que fazer isso num mesmo animal, né? Essa que é a discussão. Então eu preciso, para uma turma de 20 alunos, 4 cabras dá, porque aí a gente tem 5 estudantes por animal que vão aprender sobre inseminação artificial. Não, a gente já tem, então, preconizado que no caso de ovinos, tem que ser 3 estudantes, não pode ser mais que isso, porque o animal já começa a sofrer, já começa a ferir, né, o aparelho reprodutor dele. Enfim, para ensino também tem prerrogativa da SEUA, que é limitar, né, para que esse animal também não sofra, esse uso do animal, né? Porque é uso do animal, a gente está usando o animal realmente, né? Então a gente precisa ter esses cuidados
também em coleta de sangue, na hora de aprender a contenção, é o caso de muitos cursos da área de zootécnica, da área veterinária, né? Então, vou lá aprender a fazer palpação retal, né? Então, imagino um animal passando por 20 estudantes, né? Para eles aprenderem palpação retal. Então, não é nem justo com o animal, né, gente? Fora que 20 estudantes fazendo essa palpação retal para poder compreender, por exemplo, alguma dinâmica que acontece ali no reto, talvez o 20º estudante já veja uma coisa muito diferente do primeiro, né? Estudante que já fez essa palpação retal. Então, já alterou ali, talvez provocou um inchaço, de tanto que ele sofreu essa palpação retal. Então, existe um limite, né? Um limite no uso dos animais. E agora, esse limite no uso, ele é preconizado por também, não só em pesquisa, mas também em ensino e extensão. Então, eu vou ter lá uma feira, né, de agroecológica, vai ter animais expostos. Na teoria, deveria passar pela CEUA, né? Ela passou a existir esse ano, a nossa CEUA, mas deveria passar pela CEUA. Vamos supor que o UFSB resolve fazer um evento que tenham cachorrinhos, né, expostos, precisa passar pela CEUA, porque a gente não sabe se você vai colocar esses cachorros no sol, né, vai ter um sombrite, onde eles vão ficar, quantos são. Então, para ter esse controle, preconizando o bem-estar animal, a gente necessita ter um protocolo que vai passar pela CEUA, né? E eu vou explicar para vocês esses protocolos daqui a pouco. Mas para esse entendimento, eu gostaria que vocês compreendessem o quanto o uso de animais ele pode ser assim, complicado, né? Se a gente usa, nesse exemplo que eu dei, um animal para 20 estudantes, né? Então tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite para o próprio animal e também para o estudante. Lembrando que o estudante também pode assinar um termo, né? Um termo de livre consentimento esclarecido, em que, se ele não quiser participar desse tipo de aula, né, ele também pode ter essa prerrogativa, porque a gente pode ter um estudante que faça parte daquele contexto, ele não quer ver o animal sofrer, ele não quer que passar por aquilo, e ele tem esse direito. Aqui em pesquisa, né, falando estritamente para nós aqui da pós-graduação, nós temos essa ideia também para o seu grupo de pesquisa. Você está lá com o seu orientador, e ele resolve, né, fazer uma linha com animais, né? Não sei se é o seu caso, mas imagine que é o seu caso. Então, você vai ter lá uma linha de pesquisa que você vai estar participando com outros orientandos, com alunos de iniciação científica, em que ele vai tirar sangue de um animal. E você não concorda com isso, não quer passar por isso, passa mal, enfim. Você tem um termo que você tem direito de assinar, mostrar para o seu orientador ou para o professor, que você não quer participar desse momento, porque você, por suas razões, né, pode ser até razões religiosas, éticas suas, você não quer passar por isso. Então, você tem esse direito. E lá dentro da CEUA tem um documento, né, que você vai encontrar para poder ter essa prerrogativa. Falando em CEUA, nós já temos um site, né? Então, nós temos aí, já está constituída a nossa CEUA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós já temos o nosso site, está lá no site da UFSB, bem no cantinho à esquerda, vocês vão ver um ícone chamado UFSB, que você clica nele e vai para a reitoria, vai para comissões, vai para o Consune, né? E vai ter lá comissões, você vai clicar e vai aparecer Comissão de Ética em Humanos, Comissão de Ética, o CEP, né? E também vai aparecer a Comissão de Ética no Uso de Animais, que é a CEUA. Entrando lá no site, você vai ver que tem toda uma explicação da CEUA e tem lá os documentos que você pode acessar para fim de pesquisa, ensino ou extensão, e dentre eles esse termo que eu acabei de comentar, que é o termo de livre consentimento esclarecido, em que você tem essa prerrogativa, por exemplo, de não participar de uma aula como essa, né? Ou de uma pesquisa, ou mesmo um evento de extensão. Então, nossa comissão de ética está lá, já organizada. Começamos esse trabalho em agosto do ano passado, retomar, né, como eu falei para vocês. Vários professores começaram, se eu não me engano, em 2019, teve professores que iniciaram essa discussão. Tinham professores aqui de Teixeira, de Porto Seguro,
Itabuna, que se juntaram, mas foi muito moroso. Depois veio pandemia, acabou atrapalhando muito o andamento das coisas. Também tem um pouco de vontade política, né? A gente sabe que envolve um pouco de política a questão da reitoria, mas enfim, deu certo, né? Ano passado a gente retomou a discussão e esse ano ela foi credenciada já. Nós estamos credenciados desde janeiro. Em janeiro saiu no Consune o nosso regulamento, em fevereiro nós conseguimos o credenciamento pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a gente já está credenciado lá, então está tudo certinho para nós termos a nossa CEUA na UFSB. A diferença da nossa CEUA para outras CEUAs de outras instituições é que, não sei se vocês já observaram, né, aqui no CPF é possível verificar, mas outros campos também, nós não temos instalação animal, né? Então, ainda, um dia que a gente quiser ter um curso de veterinário, um curso de biologia, assim, nós temos ciências biológicas, né? Mas quando a gente quiser ter biologia, quando a gente quiser ter um curso mais animal, né? Como é o caso da veterinária, enfim, a gente precisa estar com a nossa CEU em dia para que a gente suba um degrauzinho que é ter instalação animal. Nesse momento, nós estamos credenciados como sem instalação animal. A gente não tem curral, não tem biotério, não tem aviário, né? Instalações animais, que é o que configura instalação animal, onde um animal fica para fim de pesquisa, ensino e extensão. No momento que a gente mudar de prerrogativa e for para instalação animal, a gente tem um outro credenciamento, né? Mas nesse momento a gente deu o primeiro passo, que é primeiro a gente está sem instalação animal e fomos credenciados. E aí a gente vai fazendo os nossos relatórios anuais, vamos supor que a reitoria, ou nós aqui do CPF, identificamos que era a vocação de Teixeira de Freitas era ter um curso de medicina veterinária, ou ter um curso de zootecnia, que ia ter muita procura, né? Então, né, com base nesse estudo, a gente poderia chegar à conclusão, vamos abrir um curso de veterinária aqui no CPF? Tomando essa decisão, a CEUA vai estar junto, mostrando como é que essas instalações animais precisam estar organizadas, né? Para pesquisa, para ensino e para extensão. Então, a gente já está no primeiro passo, eu considero que é um grande avanço, na verdade, a gente fica muito feliz que já tenha dado certo pelo menos esse primeiro passo, né? Então, vocês vão encontrar nesse íconezinho aqui da UFSB, lá embaixo vai ter um ícone, comissões, depois você entra em comissão de ética no uso de animais. E aí, abaixo dessa tela, vai ter toda a explicação do que né? A gente tem um manual, estamos construindo o nosso passo a passo no CIPAC, né? Então, tem todo um modelinho que precisa ser seguido para que a gente faça isso direitinho, né? Então, a nossa CEU, ela é autônoma em decisões, como eu falei para vocês, a gente está ligado diretamente à reitoria, então a gente tem autonomia para tomar decisões. Nós temos também um caráter educativo, né? Porque nesse momento em que a CEUA surgiu, né, na UFSB, a gente precisa também divulgar para a nossa comunidade como é que funciona. Inclusive, agradeço ao professor João Batista, porque esse é um dos momentos, né, em que a gente aqui na APOS pode falar um pouco sobre a nossa CEUA. Então, esse caráter educativo, né, consultivo, multidisciplinar, multiprofissional. Então, fica o convite para vocês que têm interesse em participar, né? Eu vou mostrar para vocês a composição, mas já fica o convite. Então, você pode participar da nossa CEUA. É um órgão que ele faz ali a análise dos projetos, né, dos planos de ação, de extensão e dos planos de ensino, de uma forma deliberativa. A gente vai conversar com esse pesquisador, com esse professor, qual a melhor maneira de fazer. E também tem uma prerrogativa aí fiscalizadora, mas assim, a gente nem tem condição de fiscalizar ainda, né? A gente está, no primeiro momento, levantando quem são os nossos docentes que trabalham com animais, divulgando a nossa CEUA, né? E aí, no momento lá na frente, a gente pode fazer esse tipo de auditoria que está lá presente na instalação animal ou no experimento que se vai fazer para contribuir, né? Para que isso seja feito direitinho. Então, a gente tem essa prerrogativa de cumprir a legislação nacional, né? Então, são princípios éticos que precisam ser seguidos. A gente vai analisar a relevância do propósito científico daquela sua pergunta com o animal.
e se há um impacto, né, sobre a preservação da vida, o bem-estar e a proteção dos animais que foram ali estudados, né? Se o seu estudo ele tem um potencial, alguma coisa diferente que você está fazendo, você teve a ideia, e realmente é muito importante, né? Mas de repente já tem ali um trabalho parecido com o seu, que já foi feito e que não precisa ser repetido, né? Um outro grupo de animais para fazer a mesma coisa, sendo que já foi comprovado. Então, a gente tem essa prerrogativa de pensar na proteção e na vida desses animais. Certinho? Então, gente, todos os pesquisadores da UFSB, a partir de agora, são obrigados, né, a submeter para a Comissão de Ética no Uso de Animais as suas pesquisas, né, os seus projetos de atividade, incluindo aulas, né? A gente tem principalmente para vertebrados, apesar de haver uma discussão com moluscos, né, que os moluscos têm dor, enfim, como eu falei para vocês, mas a Lei Arouca está fechadinha lá nos animais vertebrados, então vamos focar nos vertebrados, né? Depois a gente pode discutir os demais, né? Mas todos os pesquisadores da nossa Universidade Federal do Sul da Bahia, nos 3 campi, futuramente em Jequié, né, devem submeter aos seus projetos, né? Todos os que utilizem vertebrados, de peixes a mamíferos, precisam fazer essa submissão, tá bom? Você aí, estudante de pós, né, conhece outros estudantes de diferentes níveis aí da graduação e que sabe de alguém que quer trabalhar com modelo animal, já é bom saber, nossa, só tem que ficar atento com a SEUA. O que é SEUA? Né? E aí a gente já começa a fazer esse trabalho de divulgação, que é realmente entender essa obrigatoriedade, né? Porque se a gente, enquanto comissão de ética, receber uma denúncia lá de alguém que está fazendo estudo com modelo animal sem ter passado pela nossa comissão, existe uma prerrogativa, inclusive, de ser denunciado para o Ministério Público, tá? Então, é bem sério. Então, divulguemos, né? Falemos mais da nossa SEUA para esses fins de estudo com animais, tá bom? E assim, gente, é quase uma missão, né? O que a gente quer? Garantir o bem-estar desses animais, né? É pura e simplesmente isso, de uma forma controlada. Então, tem uma comissão na universidade que vai olhar por esses animais, né? Se essas práticas vão respeitar a dignidade deles. Hoje tem a lei, né? Tem direitos dos animais preconizado pela ONU, tem vários aspectos de normativas internacionais, inclusive, que precisam ser olhadas, né? Que são normativas que asseguram aí para nós esse uso ético dos animais. Então, o objetivo da SEU também é orientar os pesquisadores e os estudantes, né? Então, que bom que vocês me escutam, sobre esses procedimentos éticos, né? Então, isso inclui a metodologia que você vai escolher, de que forma que vai ser essa pesquisa com animais vertebrados. Certinho? Alguma dúvida? Se não tem dúvida, eu vou continuar falando. Então, olha... Esclarecedor. Coisas assim que a gente nem imaginava que pode complicar nossa vida na frente. E não pensa só na complicação, não. Pensa no bichinho também, né? Do ponto de vista dele, né? Então, um exemplo como esse da cabrinha lá sendo usada para inseminação artificial, né? A gente usar uma para 20 estudantes, né? Então, existe uma importância muito grande, né? Da gente controlar tudo isso. A nossa SEU, assim como todas as SEUs do nosso país, elas são compostas, né, por integrantes da sociedade que têm essa visão, né, ou que querem contribuir com essa visão. Vamos supor, você não trabalha com animal, você trabalha com planta, você trabalha com socioambiental, está trabalhando, sei lá, com drone, pulverização na parte de café, sei lá, enfim. Mas você gosta dessa temática, isso não te impede de participar de uma SEUA, né? Vejam ali, nós temos um membro titular que tem que ser médico veterinário, ou seja, que vai ter o CRM-V, e também a gente tem a participação de um suplente para ele, a participação de um membro das ciências biológicas, que vão ter o CRBio, né, e um suplente,
Olha só, um representante da Sociedade Protetora de Animais. É muito importante que essas pessoas estejam na comissão, né? Muitas vezes o protetor, né? A gente vê que a Sociedade Protetora de Animais muitas vezes está focada em cachorro e gato, mas tem sociedades protetoras que têm uma visão um pouco mais ampla e que vão estar legalmente constituídas e participam da nossa CEUA, porque é uma visão fora da universidade. A gente tem aquela visão da pesquisa, do ensino, da extensão, mas ela tem uma visão lá fora, por exemplo, do resgate de animal, ela tem uma experiência de muito mais da sensibilidade, né? São pessoas que têm uma sensibilidade com relação ao sofrimento talvez maior do que a nossa, então precisam estar ali presentes, né? Precisam estar ali atuantes, elas têm uma prerrogativa muito importante. 4 representantes de pesquisadores da UFSB, né? Então, as portas estão abertas para os pesquisadores. São 4 cadeiras, né? 4 cadeiras para os pesquisadores. Então, daqui a pouco a gente vai fazer uma chamada pública para participação na CEO da UFSB. E aí 4 pesquisadores podem fazer parte disso. Pode ser um antropólogo? Pode ser um antropólogo, desde que seja um pesquisador da UFSB que tenha essa converse, né, com essa área de CEO. Mas não necessariamente é só os veterinários, os biólogos. Qualquer pesquisador, inclusive esse, por exemplo, de moluscos, né? O exemplo do professor Anders, que vocês conhecem, que trabalha com caranguejos. Se ele quiser, ele pode participar da CEUA mesmo que não é um vertebrado, né? Ele trabalha com invertebrado, mas ele é um pesquisador, modelo animal, e ele pode contribuir com uma outra visão, né? Um pesquisador da socioambiental também, porque é uma outra visão. Então, ela é multidisciplinar. Então, são 4 cadeiras para pesquisadores de diferentes áreas. Então, é bem importante. E, por último, a vocês aqui, um representante discente, né? A gente tem uma representante discente que é da pós-graduação de biosistemas, se não me engano, ali da nossa universidade, tem a suplente, mas também, daqui a pouco, tem chamada. A gente vai abrir, após a divulgação desse edital de iniciação científica que está rodando agora, a gente vai fazer uma chamada para quem quiser participar. E os discentes são muito bem-vindos, né? Não quer dizer que um e um suplente não pode ter mais um, né? Vocês podem fazer parte, e aí a gente tem aí a contribuição de uma outra visão, né? De quem está lá na ponta, quem realmente está fazendo o trabalho, né? Às vezes o pesquisador tem a ideia, mas quem está fazendo o trabalho é o discente, né? Orientando. E é muito importante a gente ter a participação de vocês. Então, todas as CEUAs têm essa composição. Mesmo a CEUA de empresa, professora, mesmo a CEUA de empresa, né? Aí, no lugar de representante discente, talvez ela tenha ali um funcionário que vai fazer esse papel, né? E não necessariamente o médico veterinário, ou a pessoa que está lá no laboratório, que vai representar o pesquisador, enfim. Então, todos têm esse formatinho que é permitindo com que haja essa participação multidisciplinar, né? Então é muito legal, porque ela é multidisciplinar mesmo. E aí agora nós acabamos, está fresquinho isso aqui, o formato com que a gente vai submeter o nosso projetinho, né? Você já deve ter ouvido essa palavra na UFSB, fala CIPAC, né? Que é um sistema CIPAC, tudo é pelo CIPAC, assina pelo CIPAC, enfim. O CIPAC é um sistema que a gente tem dentro do nosso CIGA, do sistema todo que nós temos de funcionamento ali da universidade de forma eletrônica, em que a gente faz memorando, a gente manda documento, assina. Então, faz o seu formulário, lá no site da CEUA vai ter, né? No site da CEUA a gente vai ter o protocolo de ensino, protocolo de pesquisa, protocolo de extensão. Cada um você vai ver lá, organizadinho, qual é a sua situação e vai escolher. Incluindo o formulário, incluindo o termo de livre consentimento esclarecido, que a pessoa que não quer participar pode assinar, né? Um termo de confidencialidade, porque às vezes aquela ideia que o seu orientador teve e você teve é uma ideia inédita e ninguém precisa saber para roubar a sua ideia, né? Então você tem um termo lá de confidencialidade e nós da CEUA temos que manter o sigilo. Mas pô, você teve uma ideia que vai salvar o mundo aí com uma experimentação com o animal, né? Vai curar alguma doença muito grave, mas você não quer divulgar essa ideia para todo mundo, né? Você quer que mantenha o sigilo. Nós temos um termo de confidencialidade que a gente é obrigado a não falar sobre ele, né? Tudo que é discutido na CEUA fica na CEUA, igual
o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, o que acontece na CEUA fica na CEUA. Ninguém pode sair falando não, porque é sigiloso. Então, a gente tem aí um formulário que você vai lá colocar, e lá dentro do CIPAC, que é esse procedimento de sistema que o seu orientador vai saber fazer, ele vai colocar lá numa forma restritiva, ou seja, sigilosa, para que a gente consiga ter acesso ao projeto e a gente vai analisar, né? Então, tem todo o formulário, protocolo, você vai dizer lá como que se você for usar um modelo animal vou dar aqui a minha ideia, né? Eu tenho muito interesse em estudar os urubus de Teixeira de Freitas. O pessoal até me chama de professora dos urubus. Mas eu tenho muito interesse de ver a condição corporal deles, uma vez que eles consomem muito lixo, né? Muito resíduo aqui na nossa cidade. Inclusive, é uma característica impactante, porque uma das espécies, que é o urubu de cabeça preta, ele é muito abundante, né? Graças à nossa má gestão de resíduos sólidos. Então, me interessa saber se a condição corporal desses animais está boa, uma vez que eles estão comendo o mesmo colesterol que a gente, né? A mesma pele de frango, a mesma carne de porco. E, inclusive, nós flagramos em nossa pesquisa o consumo de plástico puro pelos urubus, né? Não é nem microplástico, macroplástico. Sabe aquele plástico transparente que a gente põe lá a carne, aí fica aquele sanguinho, fica marinada. Lá no lixo, ele vê aquilo lá, ele acha que é uma víscera, né? Ele não sabe que aquilo é plástico, para ele é uma víscera. Então, a gente flagrou, já até publicamos, o consumo direto de plástico pelo urubu. Então, como está a condição de saúde desse animal? Né? Não é culpa dele ele ter aumentado em população, porque a gente faz uma má gestão de resíduos sólidos. Do ponto de vista do urubu, ele pode estar tendo muita dificuldade, vivendo menos, tendo uma saúde ruim, enfim, né? Se a minha pergunta fosse tirar sangue de urubus para ver condição de saúde, eu teria que olhar aqui, ó, descrição das medidas para minimizar sofrimento. Como é que eu vou tirar sangue de urubu? Né? Então, como pesquisador, na hora de submeter meu projeto, eu tenho que pensar nisso. Porque eu vou lá capturar ele, vou fazer a contenção direitinho, mas para tirar o sangue, que jeito que eu vou fazer? Né? Eu sou pesquisadora de aves, então eu sei que eu tenho que fazer uma coleta aqui na asinha dele, numa veia chamada veia basilar, aqui na asa dele, né? E a gente vai tirar menos de 1% do peso do animal. Então, tudo isso tem que estar controladinho, gente, porque se eu tiro mais, aí o bicho dá um revertério lá, como se fosse a gente quando tira muito sangue, tende, inclusive, a desmaiar, né? Para o animal não é diferente, a gente pode impactar. Então, quais são as medidas que eu vou fazer nesse meu projeto, quando eu for submeter para a CEUA, para minimizar o sofrimento do animal, né? Qual é a justificativa científica, né? Para eu usar esse animal, para eu fazer esse experimento? Nesse meu exemplo, qual é a justificativa? A justificativa é entender a condição de saúde dos urubus presentes numa cidade que faz uma má gestão de resíduos sólidos. Eu vou lá publicar. Comprovamos, né? Extra, os urubus de Teixeira de Freitas estão em má condição de saúde graças à má gestão de resíduos sólidos, porque o microplástico a gente com certeza já vai encontrar. Mas a gente tem que ter uma justificativa científica, e eu vou falar isso para minha CEUA. Olha, é isso que eu quero fazer, justificar. Se um urubu desse morrer, enquanto eu estiver fazendo a pesquisa, olha ali embaixo, eu tenho que ter a indicação do destino de animais, tecidos, carcaças, etc., caso isso aconteça, né? Então, se acontecer de um urubu morrer, às vezes ele estava ali no fim da vida dele, mas deu de cair na minha armadilha, eu fui fazer a manipulação, as medidas, tudo, e o animal morreu. Qual é o destino que eu vou dar? Tem que estar lá no documento, né? A gente tem responsabilidade por aquela vida. Então, a gente tem que falar para onde a gente vai fazer esse descarte. Então, é muito importante. Pode acontecer que seja descarte, pode ser que eu vou tombar numa coleção. É o nosso caso ali no Porto Seguro. Não sei se vocês sabem, a gente tem uma coleção, né? Muito mais voltadas para anfíbios, né? E a área de herpetologia, assim, em geral, que inclusive vai ficar agora direitinho com a nossa CEUA, né? Vai ficar instituído, tudo direitinho, andando lá dentro do sistema. Mas a gente pode querer tombar. Eu estou fazendo um experimento, encontrei um sapinho e
aconteceu dele morrer, né? Então, eu estou lá, faço o tombamento na coleção. Eu posso destinar aquele animal que, infelizmente, morreu no meu experimento, no meu projeto, né? Então, um exemplo desse sapinho, por exemplo, nós temos o professor Felipe, lá em Porto Seguro mesmo, que trabalha com DNA ambiental. Então, ele vai lá nas bromélias, coleta água, né, coleta aquela aguinha ali que está presente, por exemplo, numa bromélia, e ele consegue, por meio de análise de DNA, mostrar quem passou por ali. E ele consegue mostrar vários grupos animais só pelo DNA que ficou ali naquela aguinha na bromélia. Essa área é chamada de DNA ambiental. E vamos supor que ele encontra ali um animal morto, uma perereca, uma rã, um sapo, né, nesse exemplo. Então, ele pode ir lá conversar com essa coleção e tombar, né? Então, o destino não é só o descarte, pode ser um tombamento e assim por diante, né? A gente pode ter um professor que tem interesse, por exemplo, na parte interna, né, da pesquisa. Aí eu vou, ao invés de destinar para descarte aquele animal, eu posso mandar para aquele professor porque ele tem interesse em analisar tecido, DNA, e aí tudo com as suas devidas autorizações, né? Então, são exemplos que a gente vai dando e que já fazem parte do nosso cotidiano da universidade e que a gente tem que indicar as coisas do que fazer, né, gente? Então, eu vou dar um destino para aquela carcaça, ou para aquele tecido, para uma amostra, para uma carne que eu comprei, por exemplo, se eu quiser analisar carnes, né, nos açougues de Teixeira de Freitas. Isso é um produto animal, vocês concordam? Então, que destino eu vou dar depois para essa carcaça, para essa carne que eu estou analisando? Vamos supor que eu quero olhar cirte-seco, né? Que é aquela verminose presente em carnes, principalmente de porco. E a gente consegue comprovar que em Teixeira tem muito cirte-seco, que é uma região endêmica para essa doença. Então, a gente vai comprar carne de diferentes estabelecimentos comerciais, inclusive aqueles que o mapa não fiscaliza, vamos supor, alguém que lá na feira, lá no Mercadão vende, porque alguém traz lá do interiorzinho, né, sem uma fiscalização do mapa. Então, vamos supor que você, como pesquisador, quer saber se tem cistercose nessa carne. Aí vai lá, você descobriu que tem ou que não tem, mas o que você vai fazer com aquela carne que você analisou? Lá na SEU vai ter um formulário que é de não necessidade, né, que não é não necessidade de seu, é não necessidade de ter toda essa investigação de sofrimento animal. Você vai preencher um formulário falando, não, eu só vou usar carne para esse fim, o destino vai ser tal, né? Depois que a gente fizer a pesquisa, o destino vai ser tal. Então, lá no formulário tem tudo direitinho para vocês se organizarem, como fazer e justificar, tá bom? E aí nós somos, assim, e muitos, né, como eu mostrei para vocês na comissão ali, ela é organizada com vários, ela é multidisciplinar, mas a gente se reúne, né, com frequência, então a gente tem lá na nossa resolução reuniões trimestrais, mas eu gostaria de dizer que às vezes é mensal que precisa reunir, né, dependendo do volume de projetos. Então, a gente tem um prazo aí de 60 dias para dar um parecer, mas às vezes ele sai antes ou pode sair depois, dependendo da nossa frequência de reuniões. A gente tem tentado manter mensal, né? E agora vocês devem estar atentos aí, porque saiu o edital, os pesquisadores, né? Tem edital de iniciação científica, tem edital de afirmativas, vários editais fora da universidade que vão utilizar animais. Então, antes de submeter para o edital que você tem intenção, é bom você submeter para a SEUA, né? Porque tem esse prazo de 60 dias, mas pode ser que seja menos, para que a gente possa dar para você um protocolozinho lá autorizando o uso daquele animal para sua pesquisa, ensino ou extensão. Então, a gente se reúne virtualmente, né? Porque é multicamp, né? Tem representantes de Itabuna, tem representantes de Porto Seguro, da gente aqui no CPF, então a gente acaba tendo essa reunião mais virtual. E futuramente, né, se GQE, com seus futuros professores quiserem fazer parte, também a gente vai ter 4 campos, né, então tem que ser virtual mesmo essas reuniões, não tem como. Então tá aqui, gente, a organização dos protocolos, vocês vão ver lá, né, no meu exemplo que eu dei dos urubus, né, seria uma declaração. No caso aqui que eu vi o consumo de plástico puro, seria uma declaração de não necessidade. Por quê?
Porque eu não estou pegando o animal para coletar alguma coisa, manipulando ele para que ele tenha sofrimento ou aconteça alguma coisa, né? Eu estou observando ele à distância, flagrei lá o consumo de plástico, que é esse meu exemplo, macroplástico, e fiz minha publicação, registrei, enfim. Então, isso aconteceu antes da SEUA, tá? Foi no ano passado. Mas como a SEUA saiu esse ano, se eu tivesse que submeter um projetinho falando de microplástico e urubu, eu ia ter que ir lá no ícone SEUA, declaração de não necessidade, porque é um trabalho puramente observativo. Eu estou à distância, como pesquisador, observando eles, o que eles estão fazendo. Vamos supor que os caranguejos entrem aqui, né? Eles são invertebrados, mas é um exemplo que é do nosso professor aqui mais próximo, por exemplo, o professor Anders com animais. Tem também professora Fabiana, se não me engano, que é com budiões, enfim, tem vários que são peixes, né? Então, vamos supor que é um trabalho puramente observativo, comportamento deles, né? Comportamento dos peixes no ambiente que eles vivem. Então, eu vou pedir uma declaração de não necessidade por conta de ser só observacional, né? Mas a partir do momento em que eu vou coletar, eu vou marcar, eu vou anilhar, como é o caso das aves, ou eu vou pegar sangue, aí eu já preciso de um protocolo de pesquisa em que eu vou submeter e vou pedir, né? Lembrando que não temos instalação animal. Então, você não pode levar animal para dentro da universidade. Você não pode levar um aquário para dentro da universidade, né? Você não pode fazer um curral ali na universidade sem ter, fazer experimento com porcos e fazer um curralzinho ali no fundo do complexo 2 para fazer a pesquisa. Então, você tem que ter esse limite, né? Que é, por exemplo, de não ter instalação animal. Mas isso não te impede de fazer pesquisas, por exemplo, no ambiente natural de certos animais silvestres, em que, se você for marcar, se você for capturar, se você for mexer com ele, você faz lá o seu protocolo de pesquisa. A mesma coisa se eu for usar animais na sala de aula, né? Eu vou preencher um protocolo de ensino. Se eu tiver um evento, né? Tiver acontecendo algum evento que eu vou levar animais, né? Mesmo que seja só para, por exemplo, a adoção de cães, como eu falei para vocês numa feira de profissões, né? Que a gente faça na UFSB. Tem que ter um protocolo de extensão, porque a gente tem que acompanhar como esses animais vão estar nesse evento ou numa ação de extensão, certo? Aí vão ter outros, né, que protocolos de prorrogação de prazo de pesquisa, renovação de prazo de ensino, a gente pede um relatório final e o termo de confidencialidade que eu falei para vocês, que é o sigilo que a gente mantém com a sua ideia científica. Então, é muito importante, né, como eu falei para vocês, preconizar que nós não temos essa instalação animal. Regilane, você pode falar. Ô, professora, se, por exemplo, eu começo um projeto de observação, faço todo o processo de solicitação, só que no meio do meu projeto eu percebo a necessidade de capturar algum para algumas observações. Como que deveria ser o protocolo com vocês? Se no meio do projeto você percebeu isso, então aí você vai construir então um documentinho, um pré-projetinho, né? Pedindo, então, você vai aqui em protocolo de pesquisa e vai preencher um formulário. Lá tem o formulário. No formulário ele é bem completinho, ele está mais completo do que deveria, na verdade, porque a gente prevê que um dia a gente vai ter instalação animal, mas no formulário tem algumas partes que você pode até pular, por exemplo, biotério. Mas lá no formulário vai estar... no meio do meu trabalho eu percebi que se eu pegar... Caramba... Igual aqui nos urubus. Caramba, eu vi que eles consumiram plástico puro. Preciso agora pegar esse bicho, pegar conteúdo estomacal, ou seja, forçar o vômito desse animal para analisar o conteúdo estomacal dele. Ou eu vou coletar fezes para ver se esse plástico que ele consumiu foi absorvido por ele ou está presente nas fezes, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá em protocolo de pesquisa, pego o formulário, preencho, inclusive número de animais que você acha que vai ser interessante. Para você falar esse número de animais, você vai lá na literatura, pega a pesquisa de artigos e vê mais ou menos o número de animais necessários para aquela pesquisa. Basta 20, basta 30, ou geralmente é 20 acima, né? Basta 20 animais ou 30 animais, eu já tenho uma resposta significativa dessa minha pergunta. Então,
Aí você preenche o formulário e manda para a CEUA. Eu sei que está no meio do seu projeto, mas você viu uma coisa muito interessante. Submete e aí espera essa autorização, né? E você pode colocar lá urgente no CIPAC, porque está no meio da sua pesquisa e a gente vai tentar analisar para poder tentar contribuir com você, né? Então, tem que passar por esse protocolozinho aqui de pesquisa. Às vezes você já tinha declaração de não necessidade, porque você estava lá só observando, mas viu uma coisa interessante, aí você tem que ir lá para o protocolo de pesquisa, que aí a gente vai te devolver falando o que você precisa fazer. Deu para entender? Sim, obrigada. Então é isso, gente. Nós temos dois documentos que eu estimulo muito vocês lerem, né? Hoje a gente tem aí uma dificuldade de estimular o pessoal a ler, mas quem lê, né? Quem lê viaja, quem lê se transporta, quem lê tem conhecimento, e isso ninguém tira de você. Então, se eu fosse te falar, professora, o que eu tenho que ler para saber mais ou menos o que é importante para essa CEUA que você está falando? Duas coisas. A Lei Arouca, que é uma lei que não é longa, é uma lei, assim, eu considero tranquila, né? Ela tá lá no site da CEUA, se você quiser tá lá, é só clicar, você consegue ler. E a DBCA, que é uma diretriz brasileira para o cuidado e a utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica. O nome é DBCA. Lá no site você também acha. Lá vai ter tudo, até para animal silvestre, para animal em cativeiro, o que fazer. Na DBCA está tudo lá direitinho. O que fazer, a diretriz, por isso que o nome é DBCA, diretriz, né? Então lá está tudo direcionadinho para cuidado, como é que eu vou utilizar se a atividade for de ensino e de pesquisa, né? Nessa época que foi feita a DBCA, não se pensou em extensão, que agora a gente já tem a tela curricularizada, né? Estamos em processo de curricularização. E nesse processo de curricularização, num componente de extensão, talvez a gente queira colocar um animal ali para uma questão de extensão, né? Uma aula, mas é de extensão. Então, a gente precisa seguir os pré-requisitos aí dessa DBCA. Então, você gostou desse assunto, tem interesse, lê a DBCA, lê a Lei Arouca, né? Tem muitos vídeos também no YouTube, meio mastigando tudo isso, né? Já vem prontinho a DBCA, vem a Lei Arouca, para você ter esse conhecimento. Então, chegou lá, você já está conhecedor, leu essa lei, já sabe o seu projeto, preencheu o formulário. O que a CEUA vai avaliar? Só um minuto que eu vou beber água. A CEUA vai olhar o seguinte, deixa eu ver se esse projeto é relevante, né? Se justifica o uso desses animais aqui para essa pesquisa. A gente pode ter lá, vai lá no Google Acadêmico, simplesmente, um Google Acadêmico, simples, não é em outra plataforma. Eu jogo lá, no meu exemplo, coleta de sangue ou de conteúdo estomacal de urubus para ver esse trabalho. Tem lá 500 trabalhos que já fizeram isso. Eu sei que não tem muitos, né? Tem poucos, na verdade, que quase ninguém quer trabalhar com eles, tadinhos. Mas vamos supor que tem muito trabalho já feito em diferentes regiões do Brasil, porque você podia justificar que tem muitos estudos, mas não tem para Teixeira de Freitas, né? A sua relevância seria fazer para nosso território. Mas a gente vai ver se realmente é relevante, né? Se justifica o uso daquele animal para aquela pesquisa, né? Se está cumprindo as diretrizes legais, se na hora de fazer o método lá, que você estava fazendo seu projeto e resolveu pegar o bicho para ver aquela análise. Então, que método você está capturando, como você está segurando o animal, né? Vai variar, como eu seguro um peixe, como eu seguro um sapo, como eu seguro uma cobra, uma ave, um gambá, né? Cada animal tem a sua forma de manejo, né? De cuidado. Então, vou ver se está adequado esse método, se vai ter algum impacto potencial lá no bem-estar dele, se é possível substituir para a sua pergunta, ao invés de usar o animal, você vai lá fazer uma cultura de células para responder sua pergunta, vai usar um modelo matemático, teste in vitro, enfim, tem como fazer pela substituição, né? É possível, de repente, a sua pergunta ser respondida de uma outra forma, e não usando o animal, né?
E também a gente analisa a capacidade do pesquisador em conduzir aquele procedimento, né? Então, ele vai trabalhar com essa cisticercose em carne e ele é um historiador, né? A gente vai ver se ele é capaz, enquanto pesquisador, de estar trabalhando com isso, porque são áreas totalmente diferentes, né? Ele é historiador e vai trabalhar com cisticercose em carne. Então, a gente vai ver essa capacidade do pesquisador em conduzir o procedimento. Ah, ele é historiador, mas ele tem mestrado e doutorado em outra área, que é capaz de abarcar isso. Aí a gente analisa, pensando no animal, né, gente? Então, desculpem. Então, a gente preconiza a minimização no número de uso dos animais, né? Então, 50, 80 animais, sendo que com 20 eu tenho uma resposta. Então, a gente preconiza essa minimização. A gente usa o princípio dos 3 R's, né? São prerrogativas que vêm do inglês, replace, reduce, né? Mas é basicamente substituição, redução e refinamento, né? Então, o quanto a gente consegue refinar ou substituir, né? Então, a gente usa os 3 R's. Está sendo dado o cuidado adequado, né? Capturei os urubus lá. Enquanto eu estou com um aqui na mão, vendo conteúdo estomacal ou sangue, como que os outros estão, né? Eles estão lá no sol, na armadilha, ou eles estão com uma contenção adequada, estão recebendo alimentação, enfim, quanto tempo vai demorar para o próximo urubu ser analisado, tudo isso a gente precisa analisar. Se for o caso de tirar esse sangue da veia, como eu falei, eu vou passar um anestésico, fazer uma anestesia aqui para que ele não sinta dor, ou para que não inche, não gere uma hematoma depois, né? Tudo isso é importante falar. E se for necessário fazer uma eutanásia, que às vezes é preciso, né? Infelizmente, a gente não pode achar que tudo são flores. De repente, precisa acontecer, né? É melhor para um animal, mas um profissional vai saber se é melhor para o animal. Mas que a gente faça isso de uma forma humanitária, né? De uma forma respeitosa com o animal. Então, a gente vê que tem, né, essas responsabilidades, que principalmente o pesquisador, seu orientador, vai ter que estar ciente disso, né? Então, ele vai ter que ter noção da SEUA, e vocês estão tendo noção agora, então, um dia, né, esses futuros pesquisadores, futuros orientadores, daqui a pouco vocês são docentes, né, para quem quer seguir essa carreira. Então, é bom que você já saiba que para ter um estudo com animal, você já está tendo essa oportunidade aqui, você tem que cumprir as diretrizes da SEUA, monitorar continuamente o bem-estar daquele animal. Se acontecer alguma coisa, você vai relatar para a SEUA um incidente, né? Nossa, no meu relatório eu falo, não, acabou acontecendo 2 mortes do animal por causa disso, né? É sempre bom relatar. Quando a gente falta com a verdade é que dá problema. Se a gente fala a verdade, né, relata um incidente, é muito melhor, porque aí a SEUA tá junto com você, porque ela autorizou, aí você vai justificar e aí tem uma conversa, né? E vamos mantendo, então, o pesquisador ele tem essa responsabilidade de manter os registros, numa planilha, numa ficha de campo, enfim, para que depois ele possa mostrar se acontecer alguma coisa, né? E como eu falei, já finalizando, né, é possível que a gente faça nossas vistorias, né, fiscalizações, mas não no sentido de vou lá sancionar, deixa eu ver o que o professor João Batista está fazendo, que eu vou lá jogar uma multa nele. Não, é no sentido de estar lá junto, somar com vocês e ver, não, interessante, não, mas faz de tal jeito, né? Na literatura fala que a manipulação pode ser melhor assim, assado, né? Essas vistorias e inspeções. Mas se a gente encontra uma irregularidade, a gente precisa também apontar e falar, precisa melhorar isso aqui, se continuar se repetindo dessa forma, a gente vai ter que sancionar, a gente vai ter que denunciar, né? E é muito grave isso, porque a gente, para manter o nosso SEUA funcionando, lá no nosso credenciamento no Concel, tem que estar tudo bonitinho, né? E tem um relatório anual em que a gente menciona isso. Então, mas eu queria dizer que as incursões, quando elas acontecerem, para quem faz pesquisa, mesmo que você não faça parte, futuramente seja um docente, vai ter que se submeter à SEUA de alguma instituição futura, você tem que saber que pode acontecer de ter essas incursões, né, e que elas são necessárias para garantir o bem-estar dos animais, né. O foco é nos animais, né, gente? Então, para quem não cumpre, ou para quem não relata os incidentes, né, é tão fácil, né, só relatar o que aconteceu, não faltar com a verdade. Então, quem não cumpre, ou quem faz errado, quem é denunciado, né,
vai ter suspensão ou encerramento do projeto, né? Muitas vezes, se for um projeto que não passou pela CEA, com certeza vai ser suspenso ou encerrado, com risco de ser denunciado para o Ministério Público, né? Revogação da autorização, quando é o caso de alguém que tem autorização, mas não está cumprindo o que falou que ia fazer lá no formulário. E pode chegar ao caso de precisar notificar para uma autoridade competente. Aqui a gente tem a Polícia de Meio Ambiente, tem a questão do Ministério Público, como eu falei, mas a gente não deixa chegar nesse ponto, né? Só se tiver tido uma coisa muito, assim, um evento muito extremo para a gente relatar, né? E eu não quero alardear coisas, assim, negativas, eu não gosto de espalhar o negativo, né? Mas, assim, teve uma instituição em que estava com autorização, não vou falar o nome, né, por questão de sigilo, mas ela tinha autorização, ela tinha a CEUA, e no ano passado ela foi investigada, era um estudante que estava mantendo relação sexual com um animal, né, que aí já é um tipo de parafilia, se eu não me engano, tem um termo correto para isso, e que é um incidente que a gente nunca esperaria que ia acontecer, né? Então, o que aconteceu foi, a CEUA logo mandou para a polícia, logo mandou para a autoridade competente, perigou de cancelar a CEUA da universidade, perder a CEUA. Na verdade, eles estão em risco ainda, né? Essa universidade está em risco por conta de um evento desse. Então, a responsabilidade do pesquisador é grande, da CEUA também é, né? Então, a gente vê que coisas, né, do ser humano, o ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa, mas que podem acontecer. Então, é possível ter revogação da autorização, é possível a gente notificar autoridades competentes pensando no bem-estar animal, pensando na nossa atitude ética enquanto instituição, né, gente? Então, eu sei que foi um exemplo extremo aqui, peço desculpa se foi muito sensível a vocês, mas são coisas que podem acontecer. São coisas que acontecem lá fora e que a gente não quer ver acontecer na nossa instituição, né? Então, a gente preconiza uma boa atitude, pensando no bem-estar do animal. Ele está ali, e o próprio nome diz, é comissão de ética no uso de animais. Então, a gente está usando o animal para um fim, né? Científico, didático, de extensão, que seja, mas a gente está usando o animal. Então, o mínimo que a gente pode fazer é agir com respeito, não é mesmo? Então, nós ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Para mim é uma alegria falar sobre a CEUA, porque a CEUA é uma conquista da nossa universidade, pena que ela é recente, depois de 10 anos que a gente está aqui, mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que mais tarde, né? A gente está com ela aí, ela está andando. Conforme os editais de pesquisa vão saindo, mais se vai exigir uma adequação à CEUA, né? Os editais de pesquisa, para você que é aluno da pós-graduação, futuro docente, se quiser seguir essa carreira, né? É importante que você saiba dessa necessidade, você vai encontrar isso nos editais de muitas instituições. A gente andava irregularmente, agora nós estamos regulares, né? Temos a nossa CEUA, e eu fico muito contente de passar esse conhecimento para vocês, mas afirmo aqui desde já que eu ainda estou no começo, ainda estou pegando jeito, estou lendo muitos documentos, né? Trabalho com aves, inclusive na época do meu doutorado eu tirei sangue de uma ave migratória para analisar estresse, e foi bem no ano que, tipo, todo mundo é obrigado a ter CEUA, que foi 2015. 2008 saiu a Lei Arouca, 2015 todo mundo tinha que ter CEUA, não tinha jeito. E eu estava no final do meu doutorado, tirando sangue de animal. Mas eu fazia direitinho, era menos de 1% do peso do animal. Não passava pomadinha anestésica, foi um erro que eu cometi, mas agora com o aprendizado de CEUA eu sei que era importante, né? Então, assim, eu estou como coordenadora, mas tenho muitos colegas comigo na comissão e a gente está aprendendo junto, né? Está aprendendo junto. Então, não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu tentei passar aqui para vocês e estou em fase de aprendizado, mas estou à disposição mesmo assim, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. E se tiverem, me encontrarem por aí, que tiverem dúvida, é só falar. Passo a palavra, João. Professora, obrigado aí, tá, pela ajuda, tá, e pela explanação sobre o Comitê de Uso de Animais.
bom? É sempre importante, né? A gente tem mais de um docente que trabalha com os animais aqui no programa, né? Na verdade que são 3, né? Professora Luana, professora Márcia e professor Vanner, se eu não me engano, né? O Anders mexe com caranguejo, então ele não entra, né? Mas tem um outro registro, né? Planta também tem um registro separado, um CISBio. Então, existem alguns outros registros que precisam ser feitos, tá bom? Então, agradeço aí. Eu vou colocar essa apresentação da SEUA disponível para todo mundo. É que não participou agora, nesse momento, porque não conseguiu fazer essa participação. Eu deixo aqui. Se me permite também, Zélia, se você puder deixar a sua apresentação, eu subo lá também a apresentação do SEUA na aula do componente, se permitir, é claro, tá bom? Sim. Então, professora, obrigado aí mais uma vez pela contribuição, tá? A gente está aqui para isso mesmo, a gente tem que fazer esse diálogo, tem que fazer essa colaboração, né? Para que a gente possa crescer junto também, né? Todo mundo possa crescer e todo mundo possa fazer o que gosta, o que pesquisa, onde se sinta confortável para isso, tá bom? Mais uma vez, obrigado, viu, professora, pela participação. Eu que agradeço. Eu gostaria de saber, alguém tem alguma questão ou pergunta para falar para a professora Zélia? Bom, antes de finalizar, ver alguém se vai ter alguma questão. Como eu nunca participei de comitê, e aliás minhas pesquisas não precisam de comitê de pesquisa, de ética, porque eu pesquiso bacia hidrográfica e água, né? Então, ou imagem de satélite e tal, então é umas coisas bem diferentes aí. Mas eu sempre fico muito confuso na parte das comissões, dos comitês de ética, né? Porque nunca participei, então eu sempre tenho muitas dúvidas, né? De como faz o procedimento, tudo, e por isso a gente sempre faz um treinamento, né? A gente sempre faz um treinamento do comitê de usos humanos, né? Pesquisa com usos humanos, que sempre tem dentro do programa, né? E a SEUA, vira e mexe, agora a gente tem demanda, sempre tem demanda, né? Mas como a gente tinha um problema da SEUA, a gente tinha que mandar para outra instituição e fazer essa aprovação em outra instituição, porque era complicado também, né? Bom, mas aí agradeço mais uma vez, professora. Tá bom? Isso. Sim, Às vezes tem que lançar mão de outros, né? E também tem a questão, você mencionou o CISBio, isso não, TCEUA não impede, na verdade não deveria impedir, tem que ter o CISBio, tem que ter os outros, né? As outras formas de validação daquela pesquisa, né? Então, tá com a razão aí, professor, né? Não esqueça dos outros pedidos que precisam ser feitos, né? Uhum. Bom, mais uma vez agradeço aí e bom final de semana a todos, um bom feriado para todas as mães. Feliz Dia das Mães, né? A importância desse dia de ser celebrado aí pelas mães, né? Mas guerreiras, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos aí e parabéns a todas as mães aí nesse domingo de Dia das Mães, tá bom? Agradeço a todos. Obrigado.